Olá, meu nome é Carla Baldina, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo do canal. E o tema do vídeo de hoje é: qual é a história de Jesus? A história de Jesus é o conteúdo dos evangelhos, é o centro dos evangelhos, é o cerne dos evangelhos. Os evangelhos são os 4 primeiros livros do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. A palavra evangelho significa boa notícia, boa nova. E a boa notícia trazida pelos evangelhos é a história de Jesus. A história de Jesus consiste em 5 partes: seu nascimento, seu ministério, sua morte, sua ressurreição e sua ascensão ao céu. Quanto ao seu nascimento, Jesus foi anunciado, concebido e viveu boa parte da sua vida numa cidade da Palestina chamada Nazaré, que fica na região da Galileia. Por isso, ele foi chamado de Jesus de Nazaré, de Nazareno e também conhecido como o Galileu. Mas Jesus não nasceu em Nazaré. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia. Embora seus pais morassem em Nazaré, José e Maria morassem em Nazaré, eles se dirigiram para a cidade de Belém em razão de um censo decretado pelo Império Romano, porque o Império Romano dominava a Palestina naquela época. E Jesus acabou nascendo na cidade de Belém. E Jesus, a palavra diz que ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Até que quando Jesus tinha aproximadamente 30 anos, ele saiu de Nazaré e foi para o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. E ali tem o início oficial do seu ministério. Vale lembrar que quando João Batista entrou em cena, Israel não ouvia uma voz profética há 400 anos. João Batista foi o responsável por preparar o coração do povo para poder receber Jesus e também responsável por apresentar Jesus àquele povo. E aí, logo após o seu batismo, Jesus é levado ao deserto, vence as tentações, volta para Nazaré e inicia efetivamente seu ministério terreno. Só que Jesus foi completamente rejeitado pelos seus conterrâneos, pelos seus da cidade de Nazaré. Então o que ele faz? Ele sai de Nazaré e vai para Cafarnaum, monta o seu QG, né, entre aspas, seu quartel-general em Cafarnaum, provavelmente na casa da sogra de Pedro. E ali em Cafarnaum, Jesus ensinava regularmente na sinagoga, que ficava bem próxima à casa da sogra de Pedro. As ruínas estão lá até hoje. E Jesus opera muitos milagres em Cafarnaum. Em Cafarnaum, Jesus cura endemoniado, cura enfermo, cura leproso, cura paralítico. Ele chama Mateus para segui-lo, Mateus que era um coletor de impostos lá em Cafarnaum. Né? Ele vai para o Monte das Bem-aventuranças, escolhe os 12 apóstolos lá, profere o Sermão do Monte. Né? E assim Jesus vai seguindo um ministério itinerante na Galileia. Ele vai andando de aldeia em aldeia, ensinando por meio de parábolas, ele vai curando e sendo seguido, sempre seguido pela multidão. Até que Jesus inicia a sua jornada final. Jesus passa pela Pérea, atravessa a Judéia, até chegar em Jerusalém. E à medida que ele ia seguindo para Jerusalém, ele ia preparando os discípulos, né? Posso dizer assim, ele ia preparando os discípulos para o que ele iria sofrer e ao mesmo tempo preparando os discípulos para o que eles iriam viver, né? E até que Jesus chega em Jerusalém. E quando Jesus chega em Jerusalém, ele inicia a sua última semana de vida, que nós costumamos chamar de Semana Santa. Então, quando Jesus inicia sua última semana, ele inicia pelo domingo.
No domingo é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado num jumentinho. Na segunda, Jesus vai e purifica o templo e declara a profecia dizendo que a minha casa será chamada casa de oração. Na terça, Jesus discute com os líderes religiosos judeus, né, que estavam questionando a sua autoridade. Na quarta-feira, provavelmente foi um dia de descanso para Jesus. Na quinta-feira, na véspera de sua morte, os discípulos preparam a ceia da Páscoa. Jesus ceia com os discípulos, declara que a ceia vai ser um memorial a ele. Depois da ceia, ele segue como de costume para o jardim do Getsêmani, que fica aos pés do Monte das Oliveiras. Ele segue para lá para orar. E ali ele sua sangue, tamanha a sua agonia na iminência da sua morte. E em seguida, Judas o trai com um beijo e o entrega para ser preso. Na sexta-feira, Jesus é julgado. Ele carrega a cruz com a ajuda de Simão, o Cirineu, pela Via Dolorosa. Ele é crucificado no Gólgota e Jesus morre. Na sexta-feira, Jesus morre. No sábado, Jesus permanece sepultado. No domingo, no entanto, quando as mulheres vão levar aromas para colocar no seu túmulo, os anjos que estão na porta do túmulo anunciam: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. No domingo, Jesus ressuscitou. E após a sua ressurreição, por 40 dias, Jesus aparece aos seus discípulos em diversas ocasiões, até a sua ascensão ao céu na cidade de Betânia. E o ministério público de Jesus durou apenas 3 anos, mas revolucionou a terra através do amor. Jesus, enquanto muitos diziam que aquele movimento ia logo desaparecer, ele transforma vidas até hoje. Se você não conhece esse amor, em Apocalipse 3:20 diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. A porta é o seu coração. Receba Jesus no seu coração e ele vai mudar a sua história. A escolha é totalmente sua. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha edificado a sua vida. Se você gostou, demonstre, dê um like, comente, compartilhe e no próximo vídeo nós veremos um panorama dos evangelhos. Muito obrigada, agradeço a atenção e até lá!